E hoje estamos aqui para mais uma edição do SafCast com esse meu amigo André Coura, meu amigo pessoal, além de um grande advogado criminalista, influenciador de advogados também na rede social, tem um ativo muito importante no Instagram, André Coura, a gente vai falar sobre isso aqui. E cara, eu queria trazer ele hoje aqui porque para mim o Coura é um marco quando a gente fala de nova advocacia, né? A gente vê a nova advocacia muitas vezes, Coura, como, já te passando a palavra, como, pra gente introduzir aqui, né? Como uma forma de novos advogados se posicionarem, como, cara, pessoas que acabaram de se formar. E isso não é verdade. Você é um cara que já tem um tempo, já tem uma bagagem, já tem uma história. A gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu aqui hoje. Mas é um cara que tá dentro dessa nova advocacia, apesar de toda a bagagem que você tem. Então, cara, queria te chamar hoje aqui, te agradeço imensamente você estar aqui, pra gente poder bater esse papo pro pessoal e falar sobre a nova advocacia, sobre esses novos rumos que a gente tá tomando aqui. Então, seja bem-vindo, tamo junto e vamos lá. Obrigado, meu amigo, é um prazer, cara, estar aqui, obrigado pelo convite. Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, você sabe que a gente conversa muito sobre empreendimento, sobre escritório, somos amigos, somos parceiros de negócio, somos sócios de alguns negócios e é um prazer imenso, cara, poder estar aqui trocando essa ideia com você. Esse termo, cara, nova advocacia e velha advocacia precisa ser repensado. A gente tem muito advogado mais velho de idade que já entendeu o que é a nova advocacia e está fazendo uma nova advocacia, e a gente tem, infelizmente, muito advogado novo na faixa etária que ainda está com a cabeça numa advocacia do passado. Sim. E eu acho que, como para todos os mercados, como o mercado mudou para todos os segmentos, ele mudou para a advocacia também. O mercado é outro, o mercado passou por uma transformação muito significativa em relação aos canais de distribuição de serviços, Sim, de promoção de serviços. E o advogado precisa se dar conta de que ele não é, sabe, o bombom mais gostoso da caixinha do mercado, velho. A gente presta um serviço. Se a gente presta um serviço no mercado, a gente tem que colocar esse serviço no mercado, lendo o que o mercado quer comprar, como ele quer comprar. E eu acho que é isso que falta para muitos colegas, entenderem que a advocacia, sim, é uma atividade intelectual, é uma atividade das mais clássicas, é uma atividade nobre, essencial à administração da justiça, mas ela é uma atividade de mercado. Queira a OAB ou não, exato. Queiram os conservadores ou não. A advocacia não pode constituir elemento de empresa, a advocacia é uma atividade intelectual, a advocacia não é uma atividade de mercado. Mentira, a advocacia é uma atividade de mercado. Vai perguntar para um tributarista qual solução que ele tem que entregar para o cliente dele. Economia fiscal, recuperação de débitos. Vai perguntar para um civilista o que ele tem que fazer com o patrimônio do cliente dele. É proteção patrimonial, organização sucessória, o empresarialista a mesma coisa. Né? Então, até o criminalista, e eu posso falar a mesma coisa, tem que entregar resultado. A decisão não está na nossa mão, mas a expectativa do cliente é que se entregue para ele um resultado. Sim. Então, o que a gente oferece no mercado é um serviço. E serviço é venda. Tem que ser vendido. Ninguém me compra se eu não fizer a venda. Então, acho que a gente está passando por um momento de transformação, Marcelo, muito significativo no mercado jurídico, de desmistificação de vários tabus que a gente sempre teve na profissão. Sim. O advogado tem que ser sério, o advogado tem que ser, sabe, austero, tem que ter aquela imagem de sucesso, tem que botar aquela balancinha no cartão, tem que fazer um milheiro de cartão, uma garrafa de café. Cara, não funciona mais assim. Não funciona mais assim. Não se busca advogado assim mais hoje. Né? E talvez o cliente possa até não te procurar imediatamente pela internet, o que vem acontecendo cada vez mais, mas não tenha dúvida que o cliente vai checar quem é você na internet. Ele vai lá buscar o seu perfil no Facebook, seu perfil no Instagram, se você tem um LinkedIn. Ele quer saber quem é aquele que ele está contratando. Então, cara, na minha modesta leitura, essa ideia de nova advocacia é exatamente a gente desmistificar essas ideias de uma advocacia presa numa regulação, a meu juízo, em muitos aspectos até inconstitucional, ilegal, excessiva, que engessa a atividade da advocacia e, dolosa ou culposamente, seja por uma questão, uma consequência de mercado ou não, seja de caso pensado, promove uma reserva de mercado. Os grandes escritórios, as grandes bancas, os conglomerados econômicos jurídicos que têm muito caixa para se colocar no mercado, usando símbolos de sucesso, né, que é outro tabu também agora, mas usando símbolos de sucesso, como que o jovem advogado, o cara que recém é aprovado na OAB, como que ele vai competir em relação a isso? Qual marketing que ele pode fazer?
O que ele tem que fazer é o marketing que está disponível, que está acessível, ele tem que estruturar o escritório dele de maneira inteligente, ele tem que, enfim, fazer a gestão do negócio jurídico dele e não entender aquilo ali como um ministério, sabe? Tem alguns advogados que acham que a advocacia é uma... Sabe, santidade, cara, uma né, santidade, cara, um ministério divino, assim, o cara tem que ser um monge, sabe? Quase uma ONG. Ele vai pro alto de um morro no Tibete, acende um incenso e vive de luz, entendeu, cara? Não é, cara, é uma atividade de mercado. Sim. Se você não tem faturamento, como é que você paga o seu staff? Exatamente. Como é que você faz a sua folha de pagamento? Como é que você paga a tributação? Quantos advogados você conhece, cara, que estão no mercado há 5, 10, 15 anos e não tem uma PJ registrada, velho? Informalidade total. Informalidade total. E aí o cara não entende, às vezes, como que um concorrente, um colega de profissão, consegue acumular faturamento, consegue fazer resultado e ele não consegue. Aí você vai ver, você vai conversar com o cara e vê que o cara não investe em educação financeira, educação gerencial, não investe em equipe, é centralizador pra caramba, não delega as tarefas de menor importância. Tudo é importante na advocacia. Mentira, tem coisa que não é importante. Sim. Tem coisa que você tem que colocar a mão e tem coisa que você não tem que colocar a mão. Que são menos importantes. Que são menos importantes. No escopo de um trabalho jurídico contratado. Né? Tem gente que não sabe. E aí tem uma outra questão também, que é o seguinte, cara, é de formação cultural do advogado. O advogado, ele é culturalmente educado para ser um profissional presunçoso, Sim. prepotente. Sim. Eu sei o que o meu cliente quer, eu sei o que o meu cliente precisa. Não sabe. Escute o seu cliente. Ele precisa de uma ação de uso campeão. Isso pode até ser a solução jurídica do cliente, mas o que ele efetivamente precisa? Às vezes, por trás daquela demanda jurídica, você tem uma demanda de família, uma demanda societária, uma demanda criminal latente, que o cara precisa é confiabilidade no seu negócio e de solução. Sim. E a gente não pensa nisso, muitos advogados não pensam nisso. É como se a gente tivesse como se o desnível técnico que existe em toda a profissão, quando eu vou num consultório médico, cara, eu estou numa situação de hipossuficiência. Exato. O médico sabe, eu não sei. Exato. Eu não vou questionar o cara. Mas muda completamente a abordagem quando, embora o cara esteja numa condição de superioridade técnica em relação a mim, ele me faz um atendimento humanizado, ele é empático comigo, ele quer ouvir qual é a minha queixa, qual é a minha dor, qual é a minha história, ele investiga a fundo, ele propõe um tratamento, ele me explica por que ele vai fazer isso. Sim. E aí daí um mês, cara, a secretária desse cara liga para mim para perguntar só se está tudo bem. A experiência. Como é que foi a experiência? Se na minha experiência eu acho que alguma coisa a gente pode melhorar aqui no ambiente, na equipe, etc., a sua opinião é importante para nós, para que a gente continue te atendendo, enfim. Cara, CRM. Cara, pergunta para os advogados se 11 em cada 10 advogados não sabem o que é CRM. Esse é um grande problema que eu enfrento na mentoria. Difícil, cara. É um grande problema. É um grande problema. E, cara, isso tudo que você está falando tem total sentido, porque você é um cara que viveu essa transição, mais do que eu. A gente se conheceu em 2019, eu estava alugando uma salinha de 25 metros quadrados lá no Barro Preto. Sempre, quem é de BH vai entender. Barro Preto, gente. Ninguém começa no Vila da Serra. Você começa no Barro Preto, atrás do Fórum Lafayette. E eu estava alugando a salinha, olhando com o corretor e com a minha mãe. Coura passou, a gente já contou essa história outras vezes, mas vamos contar aqui rapidinho. Coura passou e pensou, né? Porra, mais um advogado. Mais um advogado. E aí o tempo foi passando, as coisas foram crescendo e a gente foi cada vez se aproximando mais, nos tornamos amigos pessoais, sócios, parceiros, enfim. Isso tudo veio acontecendo até hoje. Tanto que você de lá pra cá cresceu, eu tenho certeza que muito mais do que nos outros anos. Sem dúvida. E eu cresci de lá pra cá. E nós dois temos em comum a prática de fazer a nova advocacia, independentemente de qual seja a sua área. Você que está assistindo, eu sempre recebo essa pergunta. Mas para criminalistas funciona isso de gestão, marketing, etc? Cara, funciona para tudo. Funciona para padaria aqui do condomínio, funciona para borracharia na estrada, para o escritório de advocacia, para o Mater Dei, hospital. Cara, tudo você precisa de gestão, de eficiência e de enxergar como uma atividade empresarial. E é aí, eu queria puxar o gancho ao que você disse. A gente tem muito esse tabu, né, cara, de que a advocacia não pode ser uma atividade empresarial, de que tudo é importante. E isso é um mecanismo que desencadeia em quê? Em profissionais centralizadores, muitas vezes, em subqualificação e subremuneração do profissional que não é o frente do escritório, ou seja, um escritório que fatura pouco, porque tem um sócio centralizador, um escritório poderia faturar mais, vai pagar menos para quem está lá na ponta, porque aquele cara também
tanto faz como tanto fez, e aí a gente acaba criando essa visão da advocacia. Ah, mas está saturado, ah, mas é só os grandões que conseguem. E cara, a nova advocacia, ao meu ver, tá, ela promove essa democracia para os jovens advogados de poderem estar até melhores do que outros advogados. Eu mesmo sou um exemplo disso, não tenho nenhum problema em falar. Existia um escritório que era assim, número 1 em concursos públicos aqui em Belo Horizonte. Hoje, o antigo funcionário é o meu sócio e a gente domina o mercado. E aquele escritório antigo fechou. Por quê? Porque não se adaptou à nova advocacia. Então eu entendo, Coura, e queria passar essa mensagem aqui logo no começo, de forma bem cristalina para o pessoal, que, cara, ou você entra na nova advocacia e passa a entender a sua advocacia como um negócio, como uma empresa, e todas as dores colaterais de uma empresa, time, gestão, cliente, tudo, marketing, tudo isso, ou você vai sair do mercado em muito pouco tempo. Porque o tipo de consumo vem mudando. A forma como as pessoas consomem o serviço advocatício também vem mudando. É o que você disse. Você acha que seu cliente não vai te procurar? Ele vai te procurar. Ele vai procurar saber quem é você, ele vai jogar no Google. E aí está a importância de você estar posicionado, de você ter uma vitrine do seu escritório na internet, e leva por terra abaixo todo aquele argumento de que, não, a minha advocacia não precisa do digital. Eu não preciso entrar nessa ondinha de internet. Cara, você está perdendo mercado e com certeza vai perder o seu escritório ali na frente para outro mais jovem que entendeu esse mercado, esse movimento. Você concorda comigo nisso? Absolutamente, cara, absolutamente. Em qualquer lugar, qualquer contexto em que você tenha organização de recursos humanos, materiais, de tempo, financeiros, você tem uma empresa. O conceito de empresa é a organização de recursos para a produção. Isso é o conceito de empresa. Sim. O que é um escritório? Um escritório é uma conjunção de fatores humanos, materiais, financeiros e estratégicos. Isso é uma empresa. Queiram, não interessa. Ah, eu acho que a OAB acha, não interessa. É congregação de recursos para a produção de um serviço disponibilizado no mercado contra prestação pecuniária. Acabou, meu irmão. Fechou o conceito de empresa, fim de papo. E se você não estiver posicionado nesse novo ambiente de realização de negócios, você está fora do mercado. Eu arriscaria dizer, cara, que em 5 anos nós vamos ver um mercado jurídico absolutamente transformado. Mais do que o que a gente estima hoje. Sim. Absolutamente transformado. Sim. E aí, e é bom que se diga assim, Marcelo, eu sempre faço essa ressalva, cara. Tem gente que entende que esse papo de empreendedorismo, de jovem advocacia, importa em desacreditar ou descredibilizar o conhecimento técnico. Em descredibilizar o cara que faz uma pós, um mestrado, um doutorado, etc. Claro que não. O direito é uma ciência, velho. Tem que estudar, tem que se qualificar. Ok. É pressuposto hoje em dia, isso, né? Isso é pressuposto, cara. Só que se você não souber vender o seu serviço, não adianta. O que adianta, meu irmão? Você ter um carro com um motor com 300 cavalos e você não saber dirigir. Não adianta, cara. Então, sim, quem não está conversando essa conversa, quem não está orbitando nesse ecossistema, vai ter muita dificuldade de se posicionar no mercado. Sim. De agora para frente, vai ter muita dificuldade de se posicionar no mercado. Não existe mais uma vida offline e uma vida online. Ah, não, eu sou do offline. Tudo bem. Você está conseguindo promover prospecção, CRM de cliente, entrega, não está conseguindo. Ah, e por que gestão? Eu tenho que fazer, eu preciso só do estagiário. Não, você precisa gerenciar todos esses fatores que você tem congregados. Exato. Senão o cara faz exatamente o que você falou, o cara centraliza. E esse é mais um problema de cultura da formação do advogado. A gente é educado, né? Nosso sistema de educação jurídica ele é feito para vomitar conteúdos teóricos e técnicos na nossa cabeça, não nos ensina conteúdos de manejo no mercado. Sim. E para o mercado, e aí o que acontece? O cara sai da faculdade, às vezes ele é até muito bom naquela determinada matéria, o cara é muito bom em penal, o cara é muito bom em processo penal, mas o cara é péssimo em comunicação, negociação, vendas, não entende nada de marketing, acha que não precisa fazer posicionamento digital, e aí ele é imperador de um castelo de uma torre só. Sim. O cara fica ali sozinho. Ou então aquela mentalidade de que, por isso que eu falei, a gente é presunçoso por formação, a gente é prepotente por formação. Sabe aquela ideia de que se eu quero bem feito, eu tenho que fazer? Sim, ninguém faz tão bom quanto eu. Centralizador. Cara, quantos habeas corpus você consegue fazer em uma semana? 10, 5, 20?
80, 200, você não consegue. Sim. Quantas petições você consegue entregar por dia? Você não consegue. Se você for centralizar tudo, e aí vem aquele argumento assim, mas se eu for delegar, a qualidade vai cair. Vai. Talvez caia um pouco. Talvez caia um pouco. Mas é aceitável. Só que a responsabilidade, Saf, é do gestor. Sim. Se a qualidade da sua entrega caiu pela delegação, além de um nível de margem aceitável Exato. que todo business tem, Exato. toda linha de produção tem, Exato. se ela caiu para além disso, a responsabilidade é sua que não treinou o seu gestor, que Exato. não treinou a sua equipe. Seu subordinado. Seu subordinado. Sim. É treinamento. Você Sim. precisa gerar cultura dentro do seu escritório, cultura dentro da sua empresa. Qual é a sua cultura? Cultura de excelência? A cultura de satisfação integral do cliente? Qual é a cultura? Ou a cultura é só de imprimir petição e mandar para protocolo? Sim. Então, é a formação de uma cultura do negócio e investir em pessoas. Essa pergunta você recebe pra caramba, eu recebo pra caramba também. Estou começando agora, o que eu faço? Me dá uma dica no início. Invisto em quê? Faço uma pós ou abro o meu escritório? Vou para um coworking ou alugo uma sala? Eu falo, cara, investe em gente. Exato. Investe em gente. O Exato. primeiro dinheiro que você tem que investir no seu escritório é em gente. Ah, mas eu contrato um estagiário, velho. É. Contrato um estagiário. E o pessoal acha que precisa crescer para contratar. E a verdade é que contrário. precisa contratar para É o crescer. contrário. Né? Então as pessoas sempre têm esse problema, mas eu não tenho dinheiro para pagar um colaborador. Então, cara, você vai ficar sobrecarregado, você vai chegar nos seus 40 e pouco, você vai estar tomando antidepressivo, cheio de trabalho, e te digo mais, antes da gente entrar nessa pauta de treinamento, que é muito legal a gente falar, cara, o seu dinheiro, o seu bolso, a qualidade de vida que você dá para sua filha, o potencial de dizer sim para uma bicicleta que seu filho te pede, de pagar um plano de saúde para sua mãe mais velha, isso está ligado diretamente ao seu faturamento. E faturamento, claro, de uma forma geral, dizendo aqui, tem outras minúcias, né? Margem, etc. Mas você precisa faturar. Essa é a ideia. Você precisa colocar dinheiro para dentro. E se você não coloca dinheiro para dentro, cara, você tem um problema aí, é o oxigênio do seu escritório. E por que centralizando você não põe dinheiro? Porque o dia é escasso. O tempo é escasso. Então, por mais que você seja um super-homem e trabalhe 16 horas por dia, cara, primeiro, você vai esquecer de tudo que é importante, sua família, sua vida, sua saúde, e vai passar a focar no trabalho, estritamente. Fazer o máximo de habeas corpus que você conseguir. Porque o seu colaborador não faz tão bem quanto você. Então, deixa que eu faço tudo. E aí você passa a fazer tudo e não consegue prospectar, não consegue colocar dinheiro pra dentro. E isso, cara, faz muito sentido. Eu assisti um vídeo do Wendel Carvalho que ele falava, olha, por que a manicure anda de motinha e a dona do salão anda de Audi? Porque a manicure faz 10 unhas no dia, se ferra toda, fica com ler, se ferra toda. Enquanto isso, a dona do salão tem 15 manicures. Então ela faz 150 unhas por dia. Tá muito ligado à quantidade de vidas que você impacta com o seu trabalho. E se você é centralizador, que não, de fato não é uma virtude, uma característica de um advogado inserido nessa nova advocacia, você está pecando aí. Então você vai absorver muito mais demanda do que poderia, do que deveria, para você trabalhar sozinho, não acreditando que um colaborador tem a capacidade de fazer. Entrando na pauta de treinamento. Muito legal o que você disse. Ah, Saf, vou delegar, vai cair um pouco a qualidade do trabalho, eu me preocupo muito com o meu nome, né? O meu nome é muito importante. E aí vai cair a qualidade do trabalho. E de fato, talvez caia 10%, mas você precisa só de 80%. Você não precisa nem dos 90%. Seu colaborador está te entregando 90%. E você, centralizadorzinho de merda, acha que precisa entregar os 100% por causa do seu nome. Cara, os 90% vai te levar no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo resultado. Então, assim, quando a gente fala de treinamento, eu vejo que existe muito uma mentalidade escassa do advogado, Coro, você vai saber me dizer melhor ainda, sobretudo do antigo advogado, de que, eu vou treinar esse cara. Então, fulano, faz aqui esse HC. Vamos dar um exemplo. O HC volta todo errado. O que o advogado faz? Ele corrige. Ah, não, é assim que faz. Isso não é treinar. Treinar é quando você pega e mostra pro seu colaborador, olha, isso tá errado por isso, corrige. Ele vai e corrige. E aprende. E vai aprendendo com o erro dele. Assim você cria um time autogerenciável, autossustentável. Então me perguntam sempre, Saf, como você treinou esses meninos da Saf Araújo para tocarem o escritório e você conseguir focar em outros negócios, na estratégia? Cara, eu treinei. Eu não simplesmente deleguei e larguei, né? Eu fui passando a matéria para aquele sujeito. E aí ele entendeu e as coisas começaram a fluir. O que você me diz de treinamento nos escritórios antigos e a forma como a nova advocacia, você é um cara que tem muito contato comigo, com outros grandes players desse mercado, tem de diferente, cara? A forma de treinar o colaborador é diferente? Isso influencia no negócio final?
Cara, eu acho que isso tem uma diferença notável, assim. Primeiro que eu acho que o pessoal que ainda orbita na cabeça antiga não fazia e não faz treinamento de equipe, de fato. O cara dá um incentivo ali para o advogado fazer uma pós em processo civil. Sacou? Paga metade da pós do cara. E larga. E larga. E o dono do escritório acha que pagando metade da pós do cara em processo civil, nessas pós lero-lero aí, vai, sabe, resolver o problema, vai ser um treinamento, cara. Isso não é treinar a equipe. Primeiro que eu acho impossível treinar uma equipe sendo que você não consegue transmitir de maneira clara para a equipe qual é a cultura do negócio. Se você não tem cultura de negócio, você não tem nada daí para frente. Então a cultura do negócio é essa e eu vou treinar a minha equipe para entender e internalizar a cultura do negócio e querer fazer parte daquele projeto que transforma outras vidas, inclusive as vidas de quem está engajado no projeto. Exato. Se não tem senso de pertencimento, cara, se não tem propósito, se o cara não vê sentido no que ele está fazendo ali dentro, você não consegue treinar esse cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Plenamente. E o pessoal que está... As mentes mais oxigenadas, que entenderam que um escritório de advocacia é um negócio, o cara se preocupa não só em formação acadêmica. Claro que a formação acadêmica é importante, mas ele se preocupa na formação holística do time. Então, desenvolver inteligência emocional é importantíssimo, porque o cara está ali trabalhando com mais 2, 3, 4, 5, 6. Ele está gerenciando o cliente, ele está fazendo feedback para cliente. Então, é importante investir em inteligência emocional. Sim. É importante ter uma perspectiva remuneratória que seja clara, o cara entender o que ele está fazendo ali dentro, onde ele pode chegar ali dentro. Né? É preciso ter alguém que desenvolva liderança dentro da equipe. Não existe equipe sem líder, não existe equipe autoliderável. A liderança ela é reconhecida, ela não é imposta. Então, por isso que tem muito dono de escritório que não tem o respeito da sua equipe, porque não lidera. Sim. Ser chefe é muito diferente de ser líder. E às vezes tem o cara tem um gerente ali, um advogado, etc., que lidera muito mais. Sim. Então você vê os dissensos dentro da equipe do próprio cara. A gente vê isso acontecendo. Sim. Então, é entender que o que faz a empresa são as pessoas. Se o dono do escritório não entende que não é só o nome dele o principal ativo, porque o nome pode ser muito foda, cara, prospecta pra caramba. Se não tiver um operacional de qualidade para entregar, não se sustenta. Sim. Então tem que fazer o treinamento, tem que entender que gestão é um negócio que não é uma opção. Se não tem gestão, não é negócio. É arremedo de negócio. Sim. Então, um escritório sem gestão, um escritório que não conhece os seus próprios números, que não sabe qual é a sua carteira, qual o ativo, qual o passivo, o que cada um está fazendo ali dentro. É muito comum a gente ver isso. O fulano é estagiário. É estagiário, mas faz cópia, faz café, faz busca não sei quem no aeroporto, vai no correio, faz tudo. O advogado civilista. É civilista, mas ele está fazendo uma audiência de custódia hoje. Porra, cara, quem faz o que aí dentro? Sacou? Qual é o seu papel? E, sobretudo, qual é o papel do CEO? Qual é o papel do dono? O papel do dono é o quê? Porque se o dono, como você bem falou, centralizadorzinho de merda, o cara quer fazer tudo porque ele acha que ninguém faz tão bem quanto ele, em que hora que esse cara está prospectando? Sim. Que hora que esse cara está fechando negócio? Que hora que esse cara está firmando novos contratos? Está expandindo. Está expandindo. Que hora que ele está pensando em como abrir outra unidade do escritório? Né? Porque a gente não pensa nisso. A gente, cara, tem que pensar aquilo ali como uma matriz de algo que vai crescer. Sim. O que você quer é crescer o negócio. Né? Entender qual é a sua matéria, qual o modelo de negócio que melhor acomoda aquela matéria que você está tocando. Né? Então, assim, sabe um negócio que... Cara, isso foi uma mudança muito grande de paradigma que eu tive. Assim, a gente sempre escutou muito, principalmente na advocacia criminal, a ideia de advocacia artesanal. Uhum. Isso há alguns anos, isso era... dizer que se fazia uma advocacia artesanal era quase que como um elogio de mercado. Era uma gourmetização. Uma gourmetização, sim. sabe? Tipo, uma elite. Elitização. É uma boutiquização do escritório, sacou? Então, o meu escritório faz advocacia criminal artesanal. O meu escritório faz advocacia administrativa artesanal. Qual que é a ideia do artesanato? Né? Sob medida. Sob medida. Sabe o terno de alfaiataria? Sim, sacou? a gente vai jogar aqui tudo na mesa de reunião depois do expediente e vamos debater uma estratégia. Isso. E fazer à mão. Isso. Vamos debater uma estratégia, vamos construir, fazer um brainstorm, fazer um projeto, botar no storyboard, fazer um draft, fazer uma apresentação, fazer o caralho. Ok, lindo. Isso, se você fecha um contrato de 1 milhão, talvez você possa mobilizar a sua equipe, seu escritório inteiro durante 6 meses só para aquele projeto. Só que essa não é a realidade de 99% dos escritórios do Brasil. Sim. Então, dizer que se faz advocacia artesanal para 99% dos escritórios
é dizer o seguinte, eu faço tudo. Eu compro o café, eu compro o papel higiênico, eu faço tiro o xerox, eu tiro o xerox, eu despacho com o juiz, eu faço a sustentação oral, eu pago o DAS do Simples, eu troco o cheque, sacou? Isso não é fazer artesanalmente, isso é fazer de maneira burra. Exato. Isso não é fazer de maneira artesanal, isso é não ter gestão. Isso é dizer, eu não tenho um plano de gestão e um plano de crescimento do meu negócio. Exato. Não é fazer de maneira artesanal. Exato. É muito diferente. Esse conceito foi muito gourmetizado e ficou bonito dizer que se faz advocacia artesanal. Então, quando eu vejo isso acontecendo, e é como eu estou dizendo, depende muito do nicho que você está, cara. Assim, de fato, se você tem um produto ou serviço de ticket alto e menos recorrência, portanto, você pode mobilizar mais energia, tempo e equipe singularmente para cada um desses projetos, ok, você está fazendo uma certa gourmetização. Mas se você não tem, velho, se você não está fechando contratos de 6 dígitos, você não está fazendo nada artesanal. Você está fazendo tudo sozinho. Você está se fudendo no seu escritório, fazendo tudo sozinho, trabalha 16 horas por dia igual um cavalo, está cansado, frustrado, não expande, não sobra grana. O que acontece com esse cara, velho? Ele desanima da advocacia. Exato. Ele fala, porra, isso não dá certo. Sim. A advocacia não dá certo. Só que, olha o universo de outras possibilidades, Marcelo, que a gente tem, cara. Você tem de atuação na área administrativa, você tem atuação na parte consultiva, você tem atuação na parte consultiva para outros advogados. Cara, eu faço consultoria para outros advogados. Sim. Sabe? Eu faço... E vou te falar, eu já tô ficando meio de saco cheio do contencioso. Eu acho que o contencioso cansa. Sim. O contencioso que funciona é aquele contencioso que você não põe a mão, como você faz o seu modelo de negócio. Exatamente. Sacou? Aí funciona. Aí funciona. Por que as grandes bancas, aí vamos lá, cara, no direito bancário, por exemplo, ou para as telecomunicações, né, as grandes bancas, aqueles contratos de acervos de 6 mil, 7 mil, 200 mil processos. Cara, sem gestão, isso não funciona. Exato. Acho que uma equipe de 3 caras dá conta de tocar um acervo da Claro, de indenizatória? Tem chance, irmão. Então, sem gestão não é artesanato, é improviso. Sim. E muitos advogados seguem advogando improviso por não conhecerem os preceitos mais elementares de gestão. E tem uma outra questão que sempre que a gente troca essa ideia, que eu converso sobre isso, eu sei da importância dela, mas eu fico sempre com o pé atrás em relação ao meu interlocutor. Porque, cara, você fala um negócio desse, o nego fala assim, lá vem o coach. Mas tem uma questão de bloqueio e de inteligência emocional muito grave. Sim. Que os colegas sofrem. Sim. Que a gente chama, entre nós aqui, tranquilamente, a gente pode chamar de mentalidade de escassez. Tranquilamente. Cara, o cara não aceita, o cara tá lá vendendo a alma pro diabo, de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, o cara tá fazendo um faturamento de 4, 5 mil reais por mês, ele não aceita diminuir 800 reais do faturamento dele para pagar um estagiário, cara. Sim. Isso não entra na minha cabeça. Mentalidade de escassez, cara. Mentalidade de escassez. E isso está muito ligado ao que culturalmente se cultiva e se ensina na academia de direito ao advogado, ao profissional que vai advogar, que vai enfrentar a militância. Cara, a gente aprende dentro da faculdade que é uma liturgia, né? É um romance. E para um advogado que está ali nos seus 4, 5 mil vendendo a alma para o diabo, com uma mentalidade escassa, ouvir essa conversa aqui de milhões faturados, de 150 mil na minha conta, independentemente de eu sair desse quarto aqui ou não, desse escritório aqui ou não, empreendedorismo na advocacia, o cara enxerga a gente como o mito da caverna. Então ele quer matar, ele quer trucidar aquele mito da caverna. Ah, onde já se viu? Você tá me falando que existe um sol lá fora? Não, eu passei 5 anos aprendendo isso aqui dentro da graduação. Não venha você, fedelho, me dizer que existe um mundo ali fora. Mas existe esse mundo. E essa é a grande questão. E antes da gente aprofundar nisso, você falou uma coisa muito legal de treinamento, cara. Treinamento requer investimento. E tá muito de encontro com o que você acabou de falar agora. O cara não quer tirar 800 reais para contratar um estagiário. Imagina para investir em um colaborador, para comprar um curso de 10 mil, 15 mil, 30 mil, gastar 30 mil, como eu já gastei para levar o pessoal para Curitiba, 15 mil reais para ir o time todo. A pessoa não entende que isso vai retornar para ela. Ela vai falar, pô, 15 mil é minha viagem para a praia no final do ano, eu vou investir aqui, e se não voltar? Mas ela não entende que esses 15 mil podem ser investidos e que pode ter que existe um potencial de um ajuste, cara, uma lapidada no diamante
estourar o faturamento do cara 4, 5, 6 vezes. Eu vejo isso acontecendo muito dentro da mentoria. Sobretudo na individual. Ah, Saf, tá falando isso porque é mais caro. Não, é porque eu tenho um contato maior. Eu vejo pessoas que com uma pequena informação que eu dou, que poderia ter sido outro cara, elevam o negócio para 10. Eu tive acesso na minha trajetória, Cora, a diversas informações simples. Informação que eu poderia ter tido sozinho, talvez, mas que alguém me entregou de mão beijada dentro de um processo de treinamento, dentro de um processo de mentoria, e que multiplicou meu faturamento por 5. Me tirou de 50 para 100 mil, me tirou de 100 para 300 mil no mês. Entende? Então, as pessoas precisam entender, sobretudo esse mercado jurídico, que investimento em treinamento retorna. Seja no gestor, seja no time. Mas não é investimentozinho de pagar uma pós pro cara ir ali na ESA fazer uma pós, não. É colocar o cara onde ele precisa estar. Se você tem um cara comercial aí no seu escritório que prospecta, ele tem que aprender com quem de fato prospecta. Ele tem que fazer treinamentos de venda. Ele não tem que aprender processo civil. Não faz sentido. Não faz sentido você colocar o cara para participar da comissão de marketing da OAB. Se você quer fazer marketing, amigo, você tem que colocar ele num curso de quem fatura, de quem ganha grana com isso. Quem sabe fazer isso, exatamente. Cara. E isso é um tabu, cara. Isso é um tabu. Investir em pessoal, investir em time, é uma loucura pro advogado. Quando se cogita investir, ele pensa, pô, eu não vou investir nesse cara não, tá doido, o escritório é meu, daqui a pouco ele pega e sai fora. Então, não se cultiva, né, não se cria uma cultura de que o escritório é um projeto em comum, de todo mundo que está envolvido ali. Desde o estagiário, que um dia pode se tornar advogado, até um advogado que um dia pode vir a se tornar sócio, como aconteceu comigo, como já aconteceu em vários escritórios que a gente conhece. Então, cara, eu acho que tá na hora dos advogados entenderem esse movimento também de pessoal, de time, de formar pessoas, de formar time, quer quanto custe, quer como seja, as pessoas precisam passar a investir em formar time para os escritórios de advocacia. Faz sentido para você isso? Cara, isso é muito louco isso que você está falando. Eu lembrei de uma sacada aqui. Eu não lembro quem falou, mas foi uma sacada que eu gravei, e é sobre liderança, mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando, cara, que era mais ou menos o seguinte: o verdadeiro papel, o papel de um verdadeiro líder é dar estrutura. É formar novos líderes. Sim, e dar estrutura. Quando o cara consegue formar um novo líder, ele cumpriu o papel de líder dele. E não quer dizer necessariamente que esse novo líder formado, que ele vá dissentir. Eu quero dizer o seguinte, cara, pô, você tem um puta problema ali na sua operação, porque, sei lá, a matéria jurídica é complexa, ou você tem um problema no comercial que não está performando tanto e tal. O que você tem que fazer com esse cara do comercial? Você tem que tornar ele um cara foda no comercial. Claro. E aí, velho, ele vai fazer sozinho. E feliz, porque ele vai ver os resultados dele. E aí o que você faz? Você dá um step back. Pô, resolvi, eu criei uma liderança no departamento comercial, agora ele é autogerenciável, agora ele anda sozinho. Pô, meu operacional está desagregado, os caras estão batendo cabeça, contestação replicada no mesmo processo, sabe? Aqueles erros de workflow interno. O que eu preciso? Eu preciso de um gestor jurídico. Pega um cara que tem a inclinação para isso, tem uma bagagem, investe nesse cara, ensina gestão de equipe, de projeto, de pessoas para esse cara, volta com o cara para dentro do escritório, o cara resolve o seu problema. Essa que é a questão. Então, cara, isso só acontece quando o cara chaveia a cabeça dele, e não tem como fazer isso se você não pensar no seu escritório como uma empresa. Mais uma vez, me desculpem os conservadores, me desculpe a OAB que fica com essa palhaçada ainda, mas... E por que pensar o escritório como empresa? Quando você pensa como empresa, cara, você não pensa em lucro, velho. Você pensa em equity. Exato. Você pensa lá na frente. Exato. A empresa foi feita para sobreviver aos fundadores. Sim. Então, qual a ideia do seu escritório? É que depois que você morrer, ele continue, cara. Exato. As grandes bancas de advocacia que a gente tem no Brasil hoje, elas têm 60, 70 anos. Grande parte dos fundadores já faleceu. Então, isso é equity. Eu não estou pensando só para o mês que vem, na DRE, na distribuição de resultado, quanto eu vou botar no bolso. Eu estou pensando para daqui 10, 15 anos. Sim. E se eu quero pensar num negócio para daqui 10, 15 anos, ou seja, se eu estou pensando em equity, se eu estou pensando em valorização do negócio enquanto fonte de faturamento, de receita, de gerar dinheiro novo, eu não posso ter essa mentalidade de que, porra, não vou treinar esse cara porque amanhã ele sai e vai para uma oferta melhor.
Ou eu não posso investir nisso aqui porque custa caro, sabe? Coisas assim, não vou botar 2 monitores para cada advogado porque eu vou ter um custo de 15 mil reais. Irmão, o que é 15 mil reais para você? Exato. Se você der mais conforto e produtividade para uma equipe que vai te devolver 150 daqui 2, 3 meses. Exato. Então, isso é uma cabeça, que a gente fala de mentalidade de escassez, é porque o cara... Primeiro, a gente não é educado para isso, e até aí tudo bem. Ou se você não foi ensinado, você não vai aprender do nada. Só que hoje, a gente está falando sobre isso, o conteúdo está aí, a informação está aí, sabe? Vários advogados e empreendedores chamando a atenção, sabe? O cara tá batendo a picareta na beirada do morro e você tá com a lanterna aqui falando, velho, tá piscando do lado de cá, irmão. O cara, não quero saber, vou continuar aqui. Pô, então não tem jeito, pai. Então não tem jeito, você vai continuar batendo a picareta no barro. O ouro tá do lado de cá. Sim. Então, eu falo muito isso na mentoria também, com os meus alunos lá da mentoria. Cara, pessoal, a gente precisa, né? Eu parto do pressuposto que aqui dentro todo mundo sabe processo penal. Exatamente. Então, não vou conversar com vocês aqui sobre requisitos da prisão preventiva, não vou falar com vocês aqui como fazer uma audiência de instrução. Cara, isso é elementar. Isso aqui todos nós sabemos. Só que a gente precisa parar de pensar um pouco com a cabeça de advogado e começar a pensar um pouco com a cabeça de empresário. Exato. E aí eu pergunto e às vezes eu me espanto. Falo assim, cara, beleza. A gente senta num hot seat, por exemplo, aí vem as experiências, né? E o cara conta o caso, fala, fiz um habeas corpus aqui. Quanto você cobrou nisso aí, cara? Cobrei 10 mil. Eu falo assim, mas por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? Pô, já fiz atendimento com cliente, no mesmo caso, 2 atendimentos, precificação de 10 mil reais. Uma nova oportunidade de outros 2 atendimentos, o mesmo caso, a mesma prisão, a mesma operação, tudo igual, preso no mesmo lugar. Nós qualificamos 60 mil para cada proposta. Aí, o que muda? Né? E eu converso isso com a pessoa, falo, cara, o que muda? Muda visão, muda abordagem, muda negociação, Sim. muda comunicação. Sim. Muda o custo que você tem no seu escritório. Qual é o seu custo operacional? Porque o meu custo pode ser mais alto que o seu. Portanto, eu não posso praticar uma margem dessa que você pratica. Exato. E se eu não posso e o cliente não pode, está tudo bem. Vamos prospectar novos mercados. Vamos educar o mercado para isso. Só que, cara, isso só vai entrar na cabeça do pessoal quando eles começarem a pensar mais como gestores e empreendedores e menos como advogados. Por que nego fica puto quando vê aquele cara que... E todo mundo tem isso, cara. Você lembra da sua sala um cara que era assim, meio mediano, meio limitado às vezes, assim, que tinha uma certa dificuldade na matéria jurídica e tal. Você pega o cara hoje, o cara tá voando, o cara tá explodindo de fechar contrato. E aí o que acontece, cara? O CDF fica puto. Lembra do CDF? O cara que você dava na primeira turma? Contratei e demiti com 2 dias. Fica puto, cara. O cara fica louco. Sim. Porque ele acha que não é justo. Sim. Porque ele estudou tanto a matéria técnica e ele acha que não é justo que o cara que é pior do que ele no direito ganhe mais grana do que ele. Deixa eu te falar um negócio, papai. A vida não é justa. Bem-vindo ao game. Bem-vindo ao game. Entendeu? Agora, você que é foda nessa matéria sem faturamento, vai trabalhar sozinho. O cara que é um animal na matéria com faturamento, ele te contrata para fazer para ele. Exatamente. Fim de papo. Exatamente. Fim de papo. Matemática é simples, cara. Exatamente. Quem faz grana contrata quem é bom para trabalhar para si. Sim, e isso tem muito a ver com uma skill que está em alta agora, mas que as pessoas ainda precisam aprender a enxergar o valor dessa skill, que é venda. E tirar esse tabu de que advogado não pode vender. Mais um pilar do nosso tema aqui hoje, nova advocacia, está ligado à venda. Sempre. O advogado que não vende morre, falece, não tem jeito. Ou vai trabalhar para outra pessoa. E em se falando de trabalhar para outra pessoa, Cora, você me chamou a atenção aqui na sua fala, no meio ali, para uma coisa que muitos advogados veementemente recriminam dentro do escritório e que eu já adoro quando acontece dentro do meu. Sobretudo quando a gente fala de colaboradores mais da cúpula, colaboradores cargos de gestão. Então o meu diretor comercial, o meu diretor operacional, o meu sócio, o marketing, pessoas que estão mais próximas a mim, que é o intraempreendedorismo, que é uma faceta muito interessante também na nova advocacia. Cara, intraempreendedorismo, o que é isso? Intraempreendedorismo é o Geu, o meu diretor comercial, falar, acho que dá para vender esse produto aqui. É o Patrick pensar e falar, estamos cuspindo aqui 20 iniciais por dia, vamos colocar uma ferramenta de automação. Isso é o intraempreendedorismo. Então, além de eu pensar em ferramentas para o meu escritório,
Os meus colaboradores pensam, porque eles sabem que tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo vai desembarcar na ilha que a gente conseguir encontrar. Então, se a gente encontrar uma ilha do tesouro, vai todo mundo desembarcar naquela ilha do tesouro. E eu não consigo carregar o tesouro sozinho. Agora, se a gente desembarcar numa... Cara, se naufragar no meio do caminho, vamos nem falar de desembarcar, naufragar, vai todo mundo morrer afogado. Então, as pessoas precisam entender isso. Agora, você me pergunta, beleza, Saf, mas ele tem essa proatividade ganhando R$1.000? Não tem. Não vamos ser hipócritas. Ninguém tem. Não vamos ser hipócritas. Então, a nova advocacia, ao mesmo tempo que ela carece de faturamento, ela também carece de gestão de pessoas bem remuneradas. Sim. E tudo, gente, não acha que você vai dar uma viagem no final do ano, um churrasco, um pão com mortadela no meio da tarde e que isso vai resolver o problema do seu time, engajar o seu time. Não. A maior métrica que você tem e que a nova advocacia quer é grana. Então, se você tem gente no seu time, você tem que pagar bem esses caras. Tem que pagar esses caras bem para esses caras empreenderem. E é o que eu tô te falando. Não tem nenhum problema pagar 10 mil para um estagiário se esse cara tá prospectando para mim e tá me gerando 300 mil de receita. Faz total sentido pagar 10 mil para esse cara. Eu não quero perder esse cara. Faz sentido trazer esse cara pro quadro societário daqui a pouco. Né? Então, esses são pilares também que os advogados antigos não enxergam e que perdem para a nova advocacia. Mais uma vez, eu cito aqui o exemplo do meu ex-concorrente. O cara que trabalhava com ele ganhava R$2.000 lá dentro, hoje é meu sócio, ganha 20 e me gera 300 de receita. Por que esse cara não começou a pagar lá atrás, a estimular o intraempreendedorismo desse meu sócio hoje, enquanto era associado dele, contratado dele? Hoje seria ele que estava decolando, mas não. É um advogado antigo, arcaico, que não teve essa visão. Visão, né? cara. Falta visão. Falta visão para o empresariado brasileiro e falta para o advogado brasileiro entender que ele faz parte do empresariado brasileiro. Tem uma sacada que eu ouvi também, eu tô muito bom hoje com sacadas que eu não lembro de quem são, né, cara? Mas teve uma sacada que eu ouvi assim, salvo engano, essa é do Jobs, cara, que é o seguinte, a gente não contrata pessoas inteligentes para dizer a elas o que fazer. A gente contrata pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Exato. Eu quero o cara no meu time que ele vai me trazer a solução, Sim. que ele vai me agregar, que ele vai dizer assim, cara, olha, descobri dentro do nosso workflow aqui uma furada que a gente pode economizar 10k por mês. Exato. Ou que a gente pode ganhar mais 60 mês. Você já pensou, sentir que nosso cliente dessa faixa aqui, ele tem uma dor que está desatendida e a gente tem condição de atender. Quem sabe a gente não faz um upsell para esse cara? Exato. Um cross-sell, um downsell, quem sabe a gente não faz um pacote, quem sabe... Cara, porque o cara vive... a ambiência do sucesso do empreendimento como parte dele. Sim. Você gera pertencimento. Agora, você não gera pertencimento em ninguém pagando R$1.000 por mês. Sim. E digo mais, concordo com você absolutamente que a principal métrica é grana, porque a gente vive numa sociedade capitalista e o dinheiro é fundamental. Né? Dinheiro não traz felicidade, não vou nem perder tempo aqui dizendo, contradizendo discussão. isso, nessa discussão. Agora, eu percebo uma parada também que eu acho um movimento muito curioso, cara, nessa, vamos dizer, nessa geração aí XYZ, porra, né, que o período intergeracional ele vem diminuindo muito. Então, tipo, porra, a galera que tá formando agora já não é a minha geração. Sim. Já não é a minha. Talvez a sua já não seja a minha geração, sacou? E a minha já não sei, a minha geração já não é seja a que tá formando agora. Já não é. Sim, já exatamente. Não é da galera de agora. Exatamente. Sacou? Só que eu percebo o seguinte, cara, se lá atrás, há 20 anos, o cara que tinha um salário, o advogado estava no escritório, numa estrutura corporativa, ele ganhava 20 mil por mês. Dificilmente esse cara ia sair. Esse cara ia adoecer, se estressar, se deprimir, infartar, mas não ia sair. Não ia largar o osso. Hoje, eu tenho sentido que a galera mais nova que cai no mercado de trabalho está dando uma reequilibrada nesses assets que compõem a realização profissional. Sim. Então, grana é importante? Porra, pra caralho. Só que a molecada hoje não pensa duas vezes em, cara, sentir mal um dia, sentir mal no outro dia, chega no chefe e fala, irmão, não é pra mim. Não dá pra mim. Sim. Vazei, obrigado, e vou abrir a minha banca de chup-chup. Sim, sacou? sim. Ou vou rodar Uber. Vou rodar Uber. Vou dar curso de, sei lá, meu irmão, tintura a óleo, sacou? E às vezes o cara descobre ali uma paixão que vira um empreendimento que enche o bolso dele de grana. Exato. Então, essa nova geração está um pouco mais aberta à ideia do empreendedorismo, só que nós do direito, a gente ainda traz uma cultura daquele ranço antigo de que o jeito de fazer advocacia é o jeito Sobral Pinto de fazer advocacia, é o jeito Rui Barbosa de fazer advocacia. Sim. E não é mais.
Porque o mercado não quer mais consumir serviço jurídico como consumia 30 anos atrás. Pauta legal, tá vendo? Consumir jurídico, serviço jurídico. Isso é legal pra gente tocar num assunto aqui que tá em alta, Cora. Provimento 205 da OAB. A regulamentação do marketing. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, faturamento, pagar funcionário, etc e tal, tá ligado a você, a sua capacidade de receita, de gerar receita e distribuir essa receita. E o provimento? O que você tem como pensamento? Claro que a gente vai entrar na polêmica aqui de ostentação, mas o que você tem como pensamento de forma geral do que esse provimento trouxe para nós enquanto advogados, no que tange a publicidade e a possibilidade de se colocar como vendável no mercado? Pois é, cara, assim, eu tenho uma visão geral sobre esse caráter regulatório da OAB. Eu acho que a OAB não deveria se imiscuir nesse tipo de coisa. Eu acho que ética profissional, deontologia é muito diferente disso. Sim. Eu acho que a OAB está se arvorando à pretensão de regulamentação de determinadas práticas, de determinadas práticas que eu diria até de mercado, Sim. que estão fora da sua alçada regulamentar, para começar. Segundo, estão na contramão da evolução do mercado. Né? Isso é um resquício que a gente tem aqui, que você não tem em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos. Sim. Por quê? Porque é óbvio, é evidente, é claro, basta ter um QI médio para entender que um serviço ele é uma atividade de mercado. Então eu acho que, para começar a conversa, a OAB não tinha que regulamentar nada disso. Ela tinha que se preocupar com questões deontológicas mais sérias. E não com o que o advogado faz ou deixa de fazer com a imagem dele. Sim. Isso é um fruto que vai ser colhido pelo próprio profissional. Exato. Agora, com relação a essa questão da ostentação, mais uma vez, eu acho que... Primeiro que eu acho uma grande incoerência e uma perda de tempo. Porque a OAB deveria prestar um papel de suporte à classe e um papel fiscalizatório da qualidade técnica dos seus profissionais e não faz. Exato. Muitas vezes a OAB figura apenas como um feudo político de projeção de imagem daqueles mesmos advogados que estão sempre se perpetuando nos cargos de direção. Sim. Apenas como um trampolim político. Isso, doa quem doer, essa é a verdade. Talvez eu esteja falando aqui coisa que todo mundo pensa, mas não fala. Essa é a verdade. Né? E por que não tem engajamento mais na OAB? Por que a OAB vem sempre tentando buscar a jovem advocacia, encampar a jovem advocacia? Por que não há engajamento? Pela mesma razão que não há engajamento na política, porque nada muda. Porque as pautas não são pautas relevantes. Porque a jovem advocacia não é ouvida. Quando vem um provimento desse, eu pergunto, será que se pesquisou alguma coisa? Será que se ouviu a jovem advocacia? Será que se ouviu um cara que tem um escritório digital como você tem? Um Sim. business que roda no digital, na área jurídica como você tem? Sim. Então, cara, agora, sem mencionar que essa questão de ostentação, eu te pergunto, o que é ostentação, cara? O que é ostentação? Porque se você trabalha honestamente, fatura com o seu trabalho, você pode se dar o direito de ter um carro importado. É lícito. Sim. Você pode ter um carro importado. Se você vai fazer uma foto com a sua família no final de semana dentro do seu carro, que por sinal é importado, você está ostentando, você não pode publicar isso nas suas redes sociais. Né? Isso me parece um negócio óbvio. E, aliás, sejamos honestos, né? O mercado faz isso desde sempre. Sim. Por quê? Porque o comportamento de consumo do ser humano é sinestésico, ou seja, eu compro aquilo que me parece belo, cheiroso, gostoso, bonito, agradável, aquilo que identifica com os meus sonhos e com os meus sentidos. Por isso que a gente entra em loja de perfume caro e paga R$1.000 num vidro de 100 ml de perfume. Por isso que você vai comprar uma gravata é 400 conto e você gosta da gravata. Tem que ser aquela. Né? Por isso que você paga 4, 5 mil reais num relógio. Por isso que a gente quer ter um carro importado, a gente quer morar num apartamento melhor. Por quê? Porque o ser humano tem sonhos, ele tem ambições, ele quer progredir. E isso entra na nossa cabeça como uma mensagem de consumo. As marcas fazem isso conosco o tempo todo. O tempo todo. Agora, se eu tenho sucesso na minha profissão, se eu acumulei patrimônio, se eu vivo confortavelmente, eu não posso compartilhar a minha vida com as pessoas que querem ver, com as pessoas que se identificam? Qual a legitimidade da OAB para dizer o que eu posso, o que eu não posso falar e mostrar sobre a minha vida? Exato. Sobre o meu escritório? Exato. Francamente, eu acho que isso é uma pretensão infantil de nadar contra um movimento de mercado que... Com toda a honestidade, cara, e aí, Maga, depois você corta se não puder isso, velho. O mercado está cagando para isso, meu irmão. O mercado está cagando para isso. Sim. E digo mais, quem quer orbitar nessa nova advocacia, quem quer fazer negócios na advocacia, vai ter
Se a OAB não começar a se atualizar, vai ter que começar a ignorar um pouquinho essas diretrizes aí que são tão canhestras, são tão arcaicas que são inaplicáveis, cara. Sim. Ou você segue as diretrizes e morre de fome, você vai sair do mercado, ou você de alguma forma ignora essas diretrizes e continua no game, honestamente, fazendo seu faturamento, fazendo seu dinheiro, sem puxar o tapete de ninguém, que é o mais importante. A ética mais importante na advocacia é essa: respeite a profissão, respeite o seu colega advogado e faça um trabalho bom, de excelência técnica e íntegro. Entregue o que você vendeu. Sim. É isso. Não precisa muito mais do que isso. Eu concordo plenamente com você, cara. E se falando desse provimento, né? A gente teve alguns avanços, como a regulamentação, entre muitas aspas, do marketing jurídico. O que antes não existia, era um limbo, agora está no papel. Então, admite-se o marketing jurídico com uma pá de ressalvas, tantas quantas ilegais, tantas quantas prudentes, né? Mas agora a gente tem, pelo menos, a inovação no ordenamento sobre essa pauta de marketing jurídico, a possibilidade de fazer anúncios, etc. Entretanto, andou muito mal, ao meu ver, nesse dispositivo específico da ostentação. Porque, cara, sem nenhuma falsa modéstia aqui, gente, andar de Porsche pra mim não é ostentação. Eu tenho a porra da Porsche. Eu trabalhei, enquanto a galera tava indo pra só track boa, festinha e blá 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 e rave, eu tava trabalhando. Agora eu não posso ter a porra de um carro? Eu tenho o direito de ter o carro, né? Quem vai me dizer se eu não tenho direito de ter esse carro ou não? Não é a OAB, é a minha capacidade de gerar receita e de ir lá e fazer a TED de pagar o carro. E aí eu não posso mostrar? Eu viajo, eu não posso mostrar? Viajar talvez pra Piúma seja ostentação pra quem não tem dinheiro. Mas para mim, não. Dubai é ostentação? Para muitas pessoas, sim. Para nós, não. Então, a régua e a falta de critério objetivo do que pode e do que não pode já cairia por terra. Mas antes de analisar o mérito, a gente tem que analisar as preliminares. E na preliminar, a OAB não tem legitimidade para poder regulamentar a vida privada de um cidadão. Antes de ser membro, eu sou cidadão, que tem todos os seus direitos ali amplamente resguardados na Constituição Federal. Então, o que me espanta é o seguinte, e digo isso porque combato atos da administração pública ilegais, muitas vezes tendo êxito, ou seja, de fato aquele ato foi ilegal da administração pública, mas fica a indagação se a própria ordem dos advogados, que é quem combate os atos ilegais praticados por administradores, em se fazendo dos seus administradores, regulamentam de forma totalmente inconstitucional e ilegal, o que a gente pode esperar de outras instituições, de outras entidades? Se a própria ordem, que está repleta de membros com vasto conhecimento jurídico, não sabe que não se pode censurar um cidadão, a não ser por, quem sabe, uma emenda constitucional, aonde ela estava com a cabeça quando edita um provimento, ou seja, Kelsen deve estar revirando no túmulo, porque a pirâmide dele não serve de nada, tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, aquela chatice de pontes de não sei o quê, de escala pontesiana, você lembra disso? Constituição Federal em cima. Vem a OAB com um ato unilateral, um provimento, diga-se de passagem, nenhuma legislação, se fosse já não poderia, mas um provimento, um atozinho normativo, e tenta cercear direitos do cidadão, direitos esses inerentes a qualquer cidadão, desde um nascituro até alguém que está falecendo, enfim. Vejo como uma forma muito mal feita, uma escrita muito mal redigida, né? Sobretudo uma escrita muito mal redigida, e isso só demonstra que não existe representatividade do advogado. Então, eu endosso o que você disse. Se você tiver que escolher entre passar fome e inaplicar normas ilegais e inconstitucionais, escolha por inaplicar essas normas. Eu não teria, sem nenhuma falsa modéstia aqui, eu não teria faturado o quanto eu faturei se eu tivesse dado ouvidos a colegas e a supostos achismos e interpretações do Código de Ética. E hoje, por não ter ouvido, eu tenho não só prestígio na profissão, mas respeito como mentor e ensinador, como professor. Então hoje eu sou visto como referência. Lá atrás, 2 anos, eu era visto como antiético. Hoje eu sou referência. Por quê? Porque eu enxerguei a onda que o mercado estava começando a surfar e surfei essa onda lá no comecinho. Então agora que a gente está na crista, eu sou referência. E aqui eu deixo para os outros advogados que estão ouvindo o meu conselho. Cara, não se prenda às normativas da OAB. Não se prenda. Empreenda. Você precisa de empreender. Tá? Então,
um processo administrativo, se for instaurado, vai ser respondido. Vai ser respondido administrativamente e, se for o caso, judicialmente, realizando os mesmos controles de atos ilegais que se realizam em um concurso público. E não há nada de errado nisso. Às vezes, quem gosta de azul não gosta de vermelho. E a gente recorre no judiciário para ver quem está certo. Qual calcinha que é mais bonita? A bolinha cor de azul ou a bolinha vermelha? O que o juiz acha? Então, eu acho que é a vermelha. Então, ele dá razão para o cara que está com a vermelha. E a OAB, ela é feita de pessoas lá dentro, de fluxos internos, de milhares de processos administrativos, que muitas vezes são ilegais. Você já teve atuação em entidade de classe, você sabe disso. Muitas vezes as decisões ali são estritamente ilegais. Sem dúvida. Imagine só você, dependendo da sua vida, a sua família, o seu prestígio, o seu sucesso, o seu dinheiro, a meia dúzia que estão lá decidindo, muitas vezes de forma ilegal e inconstitucional. Então, ao meu ver, não faz sentido uma pá de regra. Ao meu ver, também a OAB desvia o que deveria de fato ser o foco, combater colegas que roubam clientes. Desvia finalidade ostensivamente. Exato. Combater violações de prerrogativas, gente mandando advogado calar a boca, etc. E eles estão preocupados com o quê? Com um jovem advogado de 2 anos que faturou 6 milhões. Talvez porque um desses caras não faturou em toda a jornada. E não entende que é possível. E não acredita que pode aprender com esse jovem advogado. Né? Então, acho que a gente está vivendo uma era dentro da OAB que, embora tentem cercear os direitos dos jovens advogados inerentes a qualquer cidadão, vem por água abaixo, cara. Vem por água abaixo porque a gente está em ano de eleições e as bandeiras que estão sendo levantadas, como se não bastasse sempre serem, mas vem nesse sentido de mais liberdade no exercício da advocacia, mais empreendedorismo, mais marketing. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? Eu não acredito muito, mas vamos ver se vai mudar alguma coisa. O fato é que os advogados, eles formam um movimento que a OAB não consegue parar. Então, imagine uma barragem, é uma barragem. Essa nova modernidade é uma barragem. E tem uma porteira. Essa porteira não vai conseguir segurar essa barragem em dentro. Né? São movimentos de mercado que são inconteníveis. Vou te dar um exemplo, o Uber, cara. Acabou, irmão. Acabou. Você pode achar ruim, espernear, as associações todas de táxi, etc. Tchau, já era. Sim. Delivery do jeito tradicional. Cara, iFood, Rappi, etc. Acabou, Exato. já era. Então, são movimentos de mercado que de quando em quando eles vão acontecer e agora está acontecendo. O movimento da digitalização de todos os mercados, não só da advocacia, todos. Sim. Na medicina, na odontologia, na farmácia, em todas as profissões liberais. Todas. É um movimento que veio para ficar. Gostem os conselhos profissionais ou não. É muito mais honesto e coerente se eles regulamentarem de forma correta. Sim. Mas regulamentar não é cercear. De forma democrática. De forma democrática. Colaborativa, participativa. Delimitar quais são, né, os limites éticos da operação dessas ferramentas e etc. Embora eu, na essência, ache que não deveria fazer isso. Deveria ser livre. Eu acredito no livre mercado. Sim, o mercado escolhe. O mercado o cliente escolhe. O cliente cara, se o cliente preferiu a mim do que a você, cara, alguma coisa eu fiz que conectou mais com esse cara. Sim. E tá tudo bem. Pode ser que o próximo você se conecte mais e tá tudo bem. E aí você quer me impedir de fazer. Você quer me impedir de fazer. E vou te ser muito franco, cara. Se vou contratar um médico, se vou contratar um dentista, se preciso de um engenheiro, eu quero ver se esse cara tem sucesso na profissão. Claro. Eu quero ir lá conferir o Instagram do cara. Claro. Eu quero ir lá conferir. Ah, não, mas ele é professor de não sei aonde. Tá, cara, mas se ele é tão bom assim, deixa eu ver se ele tá ganhando dinheiro? Ganhando dinheiro com isso. Ele realmente está bem, entendeu? Então, isso é algo absolutamente natural do mercado e é um movimento que, com todo respeito, cara, eu não quero polemizar com ordem, com ninguém, mas assim, não adianta, o OAB não vai segurar isso. Não tem jeito, não adianta. Veio para ficar e quem é inteligente, quem tem visão de mercado, está cuidando de entender isso e começar a aplicar. Está se para aderindo. daqui 3, 4 anos tá em outro patamar. Tá em outro patamar. Não há possibilidade de sucesso fora desse novo ambiente, cara. Sim. E essa é a maior pauta, né, cara, da nova advocacia, é a publicidade. A forma como você apresenta o seu produto na internet, a forma como o cliente te encontra e a quantidade de clientes que te encontram. O quão grande é o seu alcance. Escritóriozinho pequeno, o Coura sabe, escritóriozinho pequeno, 25 metros quadrados, eu já atendia mais de 20 estados.
com 25 metros quadrados. Eu atendia mais de 20 estados no Brasil. Quantos escritórios de andar corrido não atendiam? Por quê? Porque eu entendi o marketing digital, porque eu entendi gestão de cliente, experiência do cliente, vendas, gestão operacional, um fluxo interno. Meu escritório não é uma bagunça. Meu escritório tem começo, meio e fim no dia. Meu escritório tem rotina. E é isso que os advogados precisam entender, desde a publicidade até a gestão. Courinha, cara, queria te agradecer muito pela participação. Como que as pessoas te encontram, se por acaso tem um louco aqui que ainda não te segue? Qual que é seu Instagram? Fala aí pra galera. No Instagram, cara, @a.coura. Pode ir lá, que vai ser um prazer trocar essa ideia. E eu que te agradeço, meu irmão. Sempre um prazer trocar essa ideia contigo. Obrigado pelo convite. E tamo junto. Vamos mudar a cara desse mercado aí, fazendo o que a gente sabe fazer bem. Cara, obrigado pela participação. Sou eternamente grato a tudo que você fez por mim, faz por mim. É um grande amigo que eu tenho. Te admiro muito como pessoa e como profissional. Hoje aqui, a gente gravando esse podcast aqui, a gente vê que as nossas ideias fluem. E isso aqui, gente, que a gente tá conversando aqui, a gente conversa fora. Isso aqui é papo de brainstorm. Isso aqui a gente conversa por áudio, no dia a dia, entendeu? Então, sigam esse cara, tá? Se tem alguém aqui que ainda não segue. Tamo juntíssimo. Tem vários projetos vindo por aí para vocês que querem aprender, querem elevar a advocacia para outro nível, querem ajudar outros colegas a levar a advocacia para outro nível, mas isso aí é papo para outra hora. Courinha, tamo junto, é só o começo e obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto demais. Tamo junto.